Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro do profeta Oséias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Vimos já que o livro se divide em 4 partes. Nós estamos ainda na primeira parte, que trata das experiências de Oséias e que nós podemos aplicar a toda a nação, a toda a terra de Israel. Falamos que esta primeira parte está dividida em família, a separação e a restauração, e nós estamos terminando aí a primeira parte da primeira parte, que fala sobre a família. Nós já havíamos visto o primeiro e o segundo ato. O primeiro ato é tomar uma esposa, tomar uma mulher, na verdade, que seria uma prostituta, que viria a se tornar uma prostituta. O segundo ato, o filho chamado Jezreel. E agora nós passamos para o terceiro ato, que é o nascimento, a vinda de uma filha que deveria ser tratada sem piedade. Esta filha recebe o nome de Lo-Ruhamá. O que quer dizer Lo-Ruhamá? Sem o favor, desfavorecida, sem piedade, né? Ou seja, o tratamento seria sem piedade. Então, agora, Deus está indicando o seguinte: não vai mais ter piedade, não vai mais ter favor. Até agora, por conta da misericórdia, por conta da graça, por conta do amor, Deus estava tratando o povo com piedade e com misericórdia. Agora não mais. Agora, esta filha que viria, ela traria uma atitude diferente de Deus para com o povo. Deus não está mais se importando com o povo. Por que Deus não se importa mais com o povo? Porque o povo não se importa com ele, o abandona, afronta a Deus. Então, ele não vai mais se importar no sentido de que Deus não vai mais evitar o juízo, o julgamento. O perdão vai ser retirado. Não importa se você faça sacrifício, não importa não importa o que você faça, não importa o que você diga. O julgamento está chegando e está aí. Por causa de toda a violência, de todo o assassinato, essa instabilidade dinástica, um rei mata outro, ninguém respeita nada, ninguém tem misericórdia, ninguém trata com justiça, ao contrário, é só idolatria, é só paganismo, é, em verdade, um adultério espiritual. Então, eles que estavam confiantes na sua força, no seu arco, aqueles que estavam confiantes no seu poderio militar, no poderio da Síria, no poderio do Egito, tentando fazer acordo de um lado e do outro, sem perguntar para Deus o que era necessário. Então, por todas estas razões, o povo agora seria tratado sem piedade. O povo seria entregue ao julgamento. Um quarto momento, um quarto ato, é o nascimento do terceiro filho de Oséias. Este filho vai prenunciar o divórcio. Este divórcio que vai ser feito de Oséias em relação a Gomer e também o prenúncio do divórcio de Deus em relação ao seu povo. Por isso, o filho que nasce assim que desmama Lo-Ruhamá, quando desmama Lo-Ruhamá, já nasce uma outra criança, Lo-Ami. Por que ele foi dito ali, foi mencionado o desmame da criança? Para que a gente saiba o tempo que decorre entre um filho e outro. O tempo de desmame, ele acontece mais ou menos entre 2 a 3 anos. Então, Lo-Ruhamá devia ter mais ou menos entre 2 a 3 anos quando Lo-Ami nasce.
Lo ami, nós já vimos, significa não é meu povo, não meu povo. Quando Deus diz para o profeta que dê o nome de não meu povo, ou seja, lo ami, o que ele está dizendo em verdade, agora para todo o povo? Ele está dizendo o seguinte: este não é meu povo, eu era pai desta nação, não sou mais. Estou deserdando, eles não são mais meus. O relacionamento vai mudar de uma forma muito mais drástica ainda. Ele vai anular a aliança, porque uma vez que a aliança era eu sou seu Deus, você é meu povo, e o povo diz você não é meu Deus, então eu não sou mais o seu Deus e você não é mais meu povo. Significa dizer que o povo que se comporta como se não pertencesse a Deus, como se afasta de Deus, né? Como esposo, como pai, então esta negativa da promessa de Deus, da aliança, vai ser rompida, no sentido de que Deus não torna mais a este povo como povo de Deus. Ou Deus se afasta do povo, ele não é mais Deus. Ele retira o cuidado e a providência. Ou seja, o povo está entregue. O povo está entregue para, nas mãos dos outros povos, sofrer o que precisa ser sofrido, o que precisa ser passado para que o julgamento seja feito. Agora, o profeta começa a falar sobre a salvação. Então ele fala sobre o juízo, ele diz, olha, vai acontecer isso. Só que, olhando lá na frente, olhando para além do julgamento, o que eu estou enxergando? Deus está me mostrando uma outra coisa para mais para frente, para mais além. Deus está me mostrando salvação. Não mais juízo, porque o juízo já passou, então eu estou vendo salvação lá na frente. Quem para a morte, quem para a salvação. E este primeiro discurso de salvação, ele tem algumas partes importantes. Primeira parte, a população vai ser restaurada. Por quê? Porque uma das promessas da aliança é fazer o povo incontável, como as areias do mar, como as estrelas do céu. Então, esta era uma promessa que havia sido feita para Abraão, que havia sido feita para os patriarcas, que havia sido feita lá no Sinai com Moisés, de tornar esse povo inumerável, incontável. Quando veio o juízo, este povo vai ser destruído, este povo vai ser entregue ao inimigo e o inimigo vai matar, o inimigo vai dizimar. Mas um resto vai ficar. Este resto de sementinha, Jezreel, lembram lá? Jezreel é semear, também é sementinha. Esse resto, diz o Senhor, eu vou restaurar. E eu vou torná-los novamente incontáveis. Então, esta é a primeira parte do discurso de salvação. A segunda parte é que esse aumento não é só um aumento em número, é um aumento também de um relacionamento, de uma intimidade. O resultado de aumento de tamanho, aumento de número, é por conta de um novo relacionamento com Deus. Deus, como Pai, ele tem inúmeros filhos. Então, Deus vai permitir que estes filhos aumentem em tamanho e aumentem em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. Deus, ele mostra que é autossuficiente. Deus não depende de nós. Deus nos ama, é diferente, mas ele não depende de nós. Porque ele pode quase exterminar todo mundo e vivificar
De novo, tornar a vida. Quantas vezes nós já lemos na palavra isso? Eu vou dizimar todo mundo e depois das pedras eu vou trazer um novo povo. Aqui não foi necessário. Não foi necessário por quê? Porque o restante, aquele restinho que ficou, ele ia ser restaurado. E ele mostra agora que Deus é Iavé, aquele que é Iavé. O que o culto pagão não poderia fazer, Deus faria. Porque Deus fez cessar toda a idolatria, fez cessar todo o sacrifício, fez cessar toda a adoração idólatra, quando o povo estava dizendo que era aquela adoração que lhe dava todas as coisas. Então diz, não, eu vou te mostrar que não é essa adoração. E cessou tudo. E depois Deus restitui, porque o poder é de Deus. Deus é autossuficiente, Deus é vivificante. Aqueles cultos pagãos, aqueles sacrifícios idólatras, aquela prostituição espiritual não estava trazendo absolutamente nada. Quem trazia alguma coisa era Deus. Quem nos traz alguma coisa, amado, é Deus. Não é o nosso braço, não é as alianças que nós possamos fazer com quem a gente acha que deve, com quem a gente acha que é poderoso para nos guardar. Ninguém é poderoso para nos guardar da mão do Senhor. Aquele que é poderoso para nos guardar é Yahvé. Aquele que é poderoso para nos vivificar, para nos tornar maior em tamanho e em relacionamento, em benefício, é Deus. Apenas isso. Uma terceira parte aqui diz respeito a que aquele povo que estava separado, o reino do norte, o reino do sul, que vai, que vem, etc, etc, isso tudo, todos eles seriam reunidos num único reino, numa única nação. E aqui o profeta fala de um rei messiânico. Nós já conhecemos esse rei, mas eles não conheciam. Nós já conhecemos. Esse rei messiânico, ele era como Davi, ele era um descendente de Davi. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos até quem é. Então, esse reinado messiânico, sob um rei davídico, vinha reunir todos sob um único rei, uma única cabeça, um único líder, que é, nós sabemos, Jesus. E para isso, os nomes das crianças vão ser mudados, porque os nomes podem ser mudados. Jezreel não precisa mudar o nome, só precisa mudar o sentido do nome. Então, desse espalhar do exílio, do cativeiro, vai virar um espalhar de semente, de restauração. E aí a desfavorecida passa a ser beneficiada de novo, favorecida, guardada e protegida, como Ruamá. E aquele que foi deserdado torna a ser descendente, herança de Deus, como Amém. Então ele muda o sentido e o nome dos dois filhos e o sentido do nome do primeiro filho. Essas promessas foram cumpridas? Foram. Todas as promessas foram cumpridas. Hoje nós temos vantagem da história exatamente porque a história nos conta tudo isso que aconteceu. Então, o cumprimento contra o Reino do Norte aconteceu em 722. As invasões assírias começaram desde 733 e foram até 71.
né? As invasões babilônicas foram de 587. Tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul foram levados cativos. O Reino do Norte sob a Assíria em 722 e o Reino do Sul sob a Babilônia em 586. Mas as invasões e as guerras começaram bem antes disso. Depois que o Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia, eles voltaram em 539, 538, sob o reinado de Ciro o Grande. Depois nós passamos 500 e poucos anos, né? Mais de 500, quase 600 anos, para a vinda daquele que era o Messias, aquele que era o prometido, Jesus Cristo. Logo em seguida, nós temos todo o desenvolvimento, o crescimento da igreja, e os povos gentios foram unidos sob uma única liderança, uma única cabeça, num reinado messiânico davídico, descendente de Davi, Jesus. Então os gentios e os judeus se juntam formando uma nova aliança, uma nova igreja, uma nova congregação sob o reinado de Jesus. E hoje nós, fazendo parte da igreja, nós esperamos o cumprimento final das profecias, porque elas ainda não terminaram. Nós já estamos quase no fim. Falta um único passo, uma única fase para nós fecharmos as profecias. Este passo, esta fase, vai ser a volta de Jesus. Maranata, né? Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, nós estaremos então, aí sim, de fato, num reino de bênção, em comunhão íntima com Deus, né? Na companhia de Jesus. Amém, amados? Bons estudos.